Boa noite, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês estão todos me ouvindo bem aqui, só para confirmar. Muito bem, nós estamos então, a partir de agora à noite, começando uma série, e antes de começarmos essa série, eu quero me apresentar um pouco para vocês, já que já faz mais de 10 anos, entre 10 a 15 anos, que eu estive na igreja da Vila Sabará pela última vez. Então, era ali naquele salão que ficava ali, numa outra rua ali, mais paralela a essa daqui. Então, é evidente que já passou aí já tivemos aqui uma rotatividade, pessoas se mudam, outras pessoas vêm, e também, evidentemente, temos pessoas que são daqui da comunidade que sempre acompanham a igreja por onde quer que ela vá, independentemente aí do endereço onde ela se encontra. Então, meu nome é Lucas, eu sou daqui de Curitiba, e sou bacharel em teologia, estudante também da pós-graduação na mesma área da teologia também. Pastor Ivan, ele me solicitou então que eu estivesse com vocês durante os domingos agora de agosto, para nós apresentarmos então essa série chamada de Introdução Profética. Então, o objetivo desta série é justamente apresentar não um apanhado de profecias e verificar profecia por profecia, mas nós revemos os princípios bíblicos de interpretação profética. Tá? Ou seja, o que é a profecia, o que é profeta e tipos de profecia, porque a Bíblia apresenta diversas profecias e mais de um tipo também delas. Então, dessa maneira, o nosso objetivo aqui esta noite é justamente fazer esse resgate em relação ao que a palavra de Deus apresenta para nós em relação a este assunto. Também quero aproveitar aqui, só dizer para vocês que, embora eu sei que vocês não tenham transmissão ao vivo aqui, eu tomei a liberdade de trazer os amigos que me acompanham aqui pelos meus canais na internet. Então, eu quero cumprimentar aqui o pessoal que está e que também estará me assistindo durante a semana, nos próximos dias, e dizer aqui uma boa noite para vocês em relação a essa série que também foi anunciada através dos meus canais lá, e desejar que tenha aí uma contribuição também para a vida pessoal de vocês. Eu quero convidar, então, que vocês abram a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. 2 Pedro, a carta, capítulo 1, a partir do verso 16, e nós vamos ler até o verso 21. Pedro fica depois de Tiago, caso alguém precise aí de uma orientação. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Então, nós estamos começando aqui hoje com uma introdução à profecia bíblica. Semana que vem, nós estaremos apresentando a diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica. Então, fiquem tranquilos que semana que vem a gente vai entender o que quer dizer isso. No terceiro domingo, a gente vai estar adentrando alguns exemplos disso dentro da profecia bíblica. Então, nós vamos pegar aí alguns exemplos de profecia na Bíblia para nós aplicarmos o que nós vamos ver hoje e semana que vem. Isso no terceiro domingo. E no quarto domingo, a minha proposta para vocês é que vocês
tragam perguntas, dúvidas, questões que a gente possa se defrontar aí nos próximos domingos. Eu gostaria que vocês escrevessem isso e trouxessem aqui para a gente em relação ao que nós vamos apresentar aqui, ou mesmo dúvidas relacionadas à profecia. Tá? Então, façam uma rascunhada lá e tragam para a gente para o quarto domingo, então, de agosto isso, tá? Então, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Vocês perceberam a que evento que Pedro está fazendo referência aqui? Ao Monte da Transfiguração. Aquele mesmo momento em que ele e os outros discípulos estavam com tanto sono que começaram a falar algumas bobagens, tipo, mestre, que bom que nós estamos aqui com o Senhor e com eles aqui também. Vamos fazer 3 tendas. Então, Moisés e Elias estavam ali com Cristo no Monte da Transfiguração. Então, é esse evento que ele está se referindo aqui. E continuando, assim, verso 19, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma lua que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ele fazendo referência aí à lua e ao sol. Então, enquanto está escuro, a lua ela serve de orientação para não somente para iluminar, como também para falar a respeito da duração da noite. Então, a partir do momento que a lua se põe, então vem em seu lugar o quê? O sol, que aqui é chamada de estrela da alva. Então, no verso 20, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal ou de particular elucidação. Então, particular elucidação é a mesma coisa que interpretação pessoal. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui o primeiro princípio em relação à profecia, de forma geral na Bíblia. Então, aqui nós não estamos fazendo distinção entre tipos de profecia aqui. Nós estamos falando de revelação. Revelação. Aí, posteriormente, que nós veremos aí os tipos diferentes de profecia. Mas todo tipo de profecia é transmitido através de revelação. Então, nós vamos ver isso a partir de agora. Eu, de vez em quando, vou estar olhando mais para a tela aqui de trás do que para essa parte daqui da frente. Então, primeiramente, o que é profecia? Então, nós precisamos definir algumas questões aqui que vão nos ajudar, que vão nos esclarecer certos pontos. Então, antes de dizer o que é profecia, eu quero dizer o que não é profecia. Então, profecia, primeiramente, não é
adivinhar o futuro ou mesmo satisfazer a curiosidade sobre eventos futuros. Então, não é adivinhação, não é jogar o tarô, não é usar a bola de cristal, não tem ligação com isso. E, ao mesmo tempo, o objetivo desta série também não é confrontar essas coisas. Por quê? Porque não é necessário fazer isso. A partir do momento que nós estamos lidando com a profecia bíblica, ela mesma se destaca, ela mesma se sustém, certo? Como sendo a palavra de Deus. Então, não é necessário, enquanto falamos de profecia bíblica, confrontar outras formas de adivinhação e previsão do futuro. Então, inclusive, Isaías capítulo 46, versos 9 e 10, nós temos a seguinte afirmação de Deus através de Isaías: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então perceba que ao mesmo que existe uma semelhança entre as duas frases, a segunda ela está apresentando uma informação a mais que a primeira. Então, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, nós estamos falando aqui, ou esse verso está fazendo menção à profecia. Existe um aspecto da profecia que se refere à história, ou mesmo à proclamação, como é o caso do Evangelho. O Evangelho já é conhecido. A mensagem a respeito de Cristo e de Cristo crucificado já é conhecida e ela deve ser apresentada. Mas também existe o aspecto da profecia que se refere ao futuro. Então, nesse sentido, nós podemos definir que a profecia é a revelação de Deus em forma de mensagem. Uma mensagem que anteriormente não era conhecida. E que a partir do momento que ela é revelada, que ela é enviada, em outras palavras, ela se torna conhecida, ela se torna não só conhecida, como também entendida. Da mesma forma como a gente pega o celular e digita uma mensagem no WhatsApp e envia para outra pessoa. Então, até certo ponto, Deus faz a mesma coisa, só que através do seu próprio poder. Então, essa é a primeira parte no que se refere à questão da profecia. Deus, através do seu próprio poder, ele revela mensagens. E essas mensagens, evidentemente, possuem um conteúdo específico. E esse conteúdo precisa ser entendido. Então, geralmente, Deus se apresenta em forma de visão. Então, por essa razão, pelo fato de não ser uma via natural, entende-se que visão, sonho, tudo aquilo que Deus utiliza, todo instrumento que Deus utiliza para se revelar, é, portanto, de caráter sobrenatural. Porque não acontece por vias naturais. Por exemplo, o pensamento, o raciocínio, são coisas naturais. Nós já nascemos com essas capacidades. Mas visão, sonho, revelação são coisas sobrenaturais. Então a profecia está ligada com isso aí. Agora que nós entendemos ou podemos definir o que é profecia, nós precisamos destrinchar ela um pouco mais. Então, a respeito de visão, inclusive no livro de 1 Samuel nós encontramos a palavra vidente. Tá? Nós vamos ver aí um texto de 1 Samuel logo mais. Vidente em relação à profecia bíblica, especialmente no Antigo Testamento,
não é o mesmo tipo de vidente que nós encontramos por aí. Aquele vidente que lê a mão, que faz aí o jogo de cartas, que usa a bola de cristal, não é esse tipo de vidente. É o vidente que é o profeta, que é chamado por Deus. Logo mais veremos a respeito disso também. Então, o vidente, na profecia bíblica, é quem tem a visão. E, de acordo com a profecia bíblica, a visão é algo que move a vida humana ao longo dos séculos. Faz parte da história. Quando animadora, ela provoca motivações favoráveis e contagiantes. Quando Salomão está para assumir o seu reinado, após suceder o rei Davi, ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus revelou a ele que ele receberia sabedoria, de acordo com o que ele mesmo havia pedido. E além de sabedoria, ele teria riqueza, ele teria prosperidade e também teria paz em relação aos outros reinos. Então, isso para Salomão foi algo favorável e contagiante. Mas também existe outro tipo de revelação, que é aquilo que não é animador. Então, nesse sentido, acontecem situações maléficas e que às vezes são irreparáveis. Como, por exemplo, quando Deus afirma ou repreende a Israel em diversos momentos. Se vocês permanecerem fiéis à aliança que eu tenho feito com vocês, vocês serão prósperos, vocês continuarão sendo abençoados. Vocês serão protegidos dos povos inimigos que tentam dominar, que tentam subjugar vocês e que até tentam matar vocês. Mas se vocês não forem fiéis, eu vou acabar me distanciando de vocês e vocês estarão desprotegidos. Então existem esses dois aspectos aí. Então é fato que a interpretação da realidade do mundo em seus diversos contornos depende da perspectiva e do olhar de cada indivíduo. Por isso que nós encontramos certas afirmações na Bíblia que às vezes são difíceis para se entender a princípio quando comparado àquilo que a gente conhece. Como, por exemplo, quando Josué ordena que o sol pare. E o sol parou. Mas o que nós conhecemos é diferente disso. Nós sabemos que é a terra que se move e não o sol. Mas esse não era o conhecimento daquela época. Se Deus sabe dessas coisas, por que ele não orientou a respeito? Porque Deus respeita o conhecimento que cada pessoa tem em cada período. Então é lógico que, nesse momento aí, de acordo com a Bíblia, é o sol que parou. Porque esta era a compreensão da humanidade em relação aos astros. Então, nesse sentido, a profecia bíblica, já que lida com revelação, ela também lida com a perspectiva que cada profeta tem em relação ao mundo. Então, a descrição que ele vai dar em relação a eventos, em relação a pessoas, tem a ver com a forma como ele enxerga o mundo. Então, a revelação de Deus, ou melhor, a inspiração de Deus, ela lida com a forma como a pessoa fala, como ela utiliza o vocabulário. Então, Deus não usa palavras divinas, ele usa palavras humanas e cultura humana também. Agora, o que é o profeta? A gente já viu que a profecia não tem nada a ver com jogar cartas e tarô, e também vidente não é aquela pessoa que lê a bola de cristal quando nós abrimos a Bíblia, né? Então, o que é o profeta? Primeiramente, o profeta, então, ele não é um adivinho. Não é a pessoa que vai adivinhar o que vai acontecer no futuro. E também não é um sensitivo. É aquela pessoa que vai até certos lugares para
sentir que tipo de energia que tem lá. Então, o profeta não tem ligação com isso. Tá? Então, o profeta é basicamente alguém chamado de maneira especial por Deus para dedicar a sua vida, no sentido de escrever ou mesmo proclamar ou apresentar uma mensagem através da voz, publicamente. Às vezes eram as duas coisas. Nós vemos isso em Ellen White, nós vemos isso em Moisés, nós vemos isso em Isaías. Profetas que falavam e também escreveram. E nessa forma, eles apresentam, eles compartilham as mensagens de Deus recebidas para eles como revelação. E aí nós temos, inclusive, esse texto aí de 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12, que é justamente a perspectiva de Pedro em relação a como a salvação foi revelada a eles. Até gostaria de ler esse texto aí com vocês, já que está bem perto daqui do texto que nós lemos inicialmente. 1 Pedro 1, versos 10 a 12. Primeira Pedro 1, versos 10 a 12, nós lemos assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então, verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejariam contemplar. Então, o Evangelho já havia sido anunciado anteriormente às pessoas de várias maneiras. Uma delas foi a lei cerimonial. Os animais que eram sacrificados, que era uma representação de Cristo, o sangue deles era derramado, levado para o santuário, e dessa forma eles presenciavam, eles sentiam o drama que era ver um inocente morrendo na frente deles por conta de culpa. E dessa forma eles entendiam o significado de sacrifício substitutivo. Então isso acontecia por quê? Porque foi revelado desde o Antigo Testamento, como lemos aqui, que esse seria o tipo de sacrifício substitutivo que Cristo faria em favor da humanidade. Então isso nós encontramos desde o Antigo Testamento. Então o profeta também se diferencia do sacerdote. O sacerdote, ele é um tipo de intercessor. Ele faz intercessão pelo povo. Então ele atua com Deus, mas ele está mais ao lado do povo, intercedendo por eles diante de Deus. O profeta é o oposto. O profeta ele trabalha mais recebendo mensagens de Deus para depois transmiti-las ao povo. Então é como se fosse duas pessoas vindo em vias opostas, mas no final o trabalho deles se complementa. E Cristo, inclusive, é as duas coisas ao mesmo tempo. Cristo também era um profeta e, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote. Então, é interessante como essas coisas se encontram. Então, dentre outros aspectos,
é importante acrescentar que, ao apontar alguém para o exercício profético, Deus com ele partilha seletivamente de algumas centelhas de sua consciência. Ó, a questão do poder de Deus, a forma como ele revela mensagens, né? O que nós chamamos de inspiração. Então, quando nós lemos lá que toda palavra, toda escritura é inspirada, que é 2 Timóteo 3, verso 16. Eu não coloquei esse texto aqui, mas ele é importante para a nossa compreensão. Quando Paulo fala a Timóteo que toda profecia, toda palavra da Escritura é inspirada, a palavra mais adequada seria soprada. Ela foi traduzida como inspirada, mas a mais adequada é soprada. Porque a forma como Deus revela, ela se parece muito com a forma como quando ele cria Adão, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é uma centelha, é uma pequena parte do poder de Deus para dar vida. Então a revelação divina, ela é a mesma coisa, é o mesmo poder. Quando as pessoas entram em contato com o Evangelho, elas têm acesso à fonte da vida. Quando elas aceitam a Jesus como seu Salvador, elas têm direito ao quê? A vida eterna. É o mesmo poder. E Deus, dessa forma, partilha seu poder com a humanidade. Além disso, ao profeta é permitido olhar para eventos e nações futuras, bem como aos juízos sobre ela emitidos. Então, desde o Antigo Testamento, nós encontramos certos juízos, como, por exemplo, a cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia literal não existe mais atualmente, porque desde o Antigo Testamento foi pronunciado um juízo contra essa cidade. E aí, semana que vem, nós vamos entender a diferença entre os tipos de profecia. Nós temos ainda um tipo de Babilônia nos nossos dias. Aí, semana que vem, isso vai ficar mais claro. A cidade da Babilônia literal não existe mais. Mas por que ainda existe a Babilônia nos nossos dias? Então, a partir da semana que vem, isso fica mais claro. Então, o profeta, ele vê o futuro porque Deus proporciona isso a ele. Além disso, o profeta é alguém que, nesse segmento, ele é convidado a refletir os pensamentos de Deus, a sentir em relativas proporções os sentimentos de Deus quanto ao futuro. Então, dessa maneira, Deus compartilha informações. Deus enche a mente do profeta de pensamentos. E, ao mesmo tempo, o orienta a como escrever ou como apresentar essas mensagens. Elas são apresentadas, então, em linguagem humana, como as pessoas podem entender. Porque se a mensagem de Deus não pudesse ser entendida, ela não seria algo que abençoasse as vidas dessas mesmas pessoas. Então, nós temos diversas situações, como, por exemplo, convites ao arrependimento. A forma como, em 1 Samuel, capítulo 11, Natan recebe uma mensagem de Deus, no sentido de ir até o rei Davi para reprová-lo pelos seus pecados. Qual foi a forma como o profeta Natan apresentou essa repreensão? Ele usou como se fosse uma parábola. Uma parábola que identificava o rei Davi com a vida daquele homem rico que foi visitar o amigo, que tinha apenas uma ovelhinha lá, que era o seu animal de estimação. Então, a forma como o profeta Natan
apresenta a mensagem de Deus, no sentido de convidá-lo ao arrependimento, apelar para que ele se arrependesse, foi a forma mais eficaz que ele encontrou para falar ao coração do rei. Ele sabia que Davi era uma pessoa que tinha uma grande empatia pelas pessoas. Então o profeta, ele tem a liberdade, ao mesmo tempo que ele é orientado pelo Espírito Santo, a encontrar o melhor método, as melhores palavras. Então tudo isso é orientado por Deus, pelo Espírito. Então, de outra maneira, o profeta também é alguém que, em inúmeras ocasiões, é condicionado a ver como Deus. Deus apresenta essas realidades a ele. Em ocasiões mais remotas, então, ou nos textos do Antigo Testamento, alguns personagens identificados a esse exercício eram categorizados pelo termo vidente. 1 Samuel 9, verso 9. Quando Saul ainda não era o rei de Israel, o pai dele manda que ele vá procurar pelos animais que haviam sido perdidos. Um servo acompanha e depois de várias tentativas, eles resolvem procurar pelo vidente. Então, o vidente não é a pessoa que adivinha o futuro. Era a forma como o profeta era considerado naquela época. Então, dessa forma, em relação ao sentido essencial do termo ou da relação profecia, profeta, suas ocorrências nas literaturas antigas sugerem as seguintes ideias, de acordo com o dicionário Vini. Então, a primeira dessas ideias é de que o profeta fala para frente, ele fala adiante, ou seja, para algumas pessoas, ele fala para um público específico. Ele transmite a mensagem, algo que vai acontecer ali naqueles momentos, naqueles dias. Tá? Não é algo para o futuro, como é o caso do Apocalipse. E o segundo tipo é justamente esse, o do Apocalipse. É o falar para antecipado, ou seja, fazer referência ao futuro. Então, o primeiro tipo são situações que vão se tornando história. Apelo para o arrependimento. Vocês precisam se arrepender, precisam obter perdão pelos pecados. É como se fosse algo parecido com o texto de 2 Crônicas 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me ouvir e se arrepender e voltar nos seus caminhos, vier até mim, orar a mim nesta casa, eu ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. Então é esse tipo de conteúdo aí, tá? Que é justamente falar para frente, falar adiante. Agora, falar para antecipado é justamente o que nós temos em Daniel e em Apocalipse. Daniel, sela as palavras da profecia desse livro, fecha, deixa selado, porque o que vai acontecer em relação ao que você viu nas visões que você teve, ainda para dias muito distantes. Então, Daniel, você não precisa se preocupar em entender isso aqui. Isso ainda vai acontecer bem mais para frente. Então, desse modo, o material existente parece apontar para o fenômeno profético como alguém em estado de êxtase. Então, o profeta, enquanto ele está em visão ou está tendo um sonho, ele está alheio ao que acontece ao seu redor. Vocês já devem ter ouvido a respeito dos testes que foram feitos com Ellen White por diferentes pessoas, inclusive médicos. Era fechando o nariz e a boca ao mesmo tempo.
colocando uma peça de vidro na frente do nariz dela para ver se ela estava respirando. Então, nesses 2 testes que foram feitos com ela, ficou comprovado que ela não estava respirando, mas não estava em coma e não estava morta. E um desses indivíduos afirmou que, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas seja o que for, é coisa de Deus. Então o profeta ele está alheio ao que acontece ao seu redor, porque a sua mente está recebendo poder de Deus. Então, dessa forma, nós utilizamos o bom senso em relação a essas 2 definições básicas aqui, ó. Falar para frente e falar para antecipado, né? Então, o bom senso, ele nos apela no sentido de que, às vezes, tem situações em que profecias são especificamente situações que vão acontecer naquele momento, ou, às vezes, é uma situação que ainda vai acontecer somente no futuro. Mas existem situações em que acontecem as 2 coisas. Ou seja, que não dá para separar as 2 coisas. Então, como no caso de Daniel, por exemplo. Daniel é o profeta que recebeu revelações de Deus sobre Nabucodonosor especificamente, ao mesmo tempo que também foi o profeta que recebeu visões relativas ao ano de 1798, por exemplo. Então, bom senso nos permite que não separemos essas 2 coisas necessariamente. Então, ambas essas ideias refletem as funções que podem ser aceitas, levando em conta o significado do termo. Então, o fenômeno falar para frente reflete a característica de eventual êxtase profético acerca daquilo que está ainda para acontecer no futuro. E também a consequente transmissão que o profeta deve fazer frente a um público. Evidentemente, uma transmissão de conteúdo a ele revelado anteriormente por uma divindade. Então, essa relação entre o profeta e a divindade não era algo exclusivo ao povo de Israel. Isso era frequente entre os diferentes povos e suas divindades. Agora, onde e quando ocorreu a primeira profecia? Evidentemente foi em Gênesis 3, verso 15. Nós percebemos que a profecia, ela se torna necessária por conta de um acontecimento específico. Então, dessa forma, Moisés, ele escreveu isso como uma narrativa histórica. Mas tem profecia aqui. Mas por que é uma narrativa histórica? Porque é o que já aconteceu. Mas onde é que está a profecia? É que justamente a cabeça da serpente seria pisada e, ao mesmo tempo, o calcanhar do descendente da mulher seria ferido. Então, em outras palavras, foi um golpe trocado. Mas, ao mesmo tempo que Moisés escreve isso como sendo uma narrativa histórica, ele também estava profetizando sobre algo futuro. E para que ele fez isso? Para que Adão e Eva, assim como seus descendentes, tivessem fé naquele que viria posteriormente. Então, para isso que a história serve, em conexão com a profecia. Então, nesse sentido, nós podemos e devemos entender que Deus é o maior de todos os profetas. Inclusive, quando Jesus esteve, então, em seu ministério de 3 anos e meio em nosso mundo, ele também apresenta a profecia. Em Mateus 24, 25, Marcos 13 e Lucas 21, nós temos o sermão profético de Jesus, predizendo a destruição de Jerusalém pelos romanos e também os eventos subsequentes. Inclusive chega até
a época de 1798 e dali para frente, né? Então, 1780, o Sol e a Lua escurecem. A Lua fica vermelha como sangue. Em 1833 acontece a chuva de estrelas. Então, Jesus faz uma referência a esses eventos no seu sermão profético, mas não dá detalhes. Mas ele anuncia. Quando chegar essa época, ou seja, de acontecer essas coisas, o sol escurece, a lua não dá a sua luz. Inclusive, ele faz referência a esses eventos aqui, porque já não era mais novidade para o seu público ali. O profeta Joel já havia predito esses mesmos eventos. É impressionante como existe uma distância de tempo, mas existe uma antecedência de muitos séculos até que aconteça. Ou seja, a partir do momento que vocês verem o sol e a lua escurecendo, as estrelas caindo, então, de acordo com a profecia de Joel, o que iria acontecer? Dons espirituais. Pessoas teriam visões e sonhos. É interessante que justamente nesse período da história, ou seja, a partir de 1844, surge Ellen White. Então isso já estava predito de forma prévia desde o Antigo Testamento. Então por que a profecia foi necessária? Por causa da separação que o pecado ocasionou entre a humanidade e Deus. De acordo com Isaías 59, verso 2. Os pecados de vocês separam vocês de Deus. Então, no verso 1 já havia sido dito que Deus não está com o seu ouvido fechado e o seu braço não está recolhido. Então, fazendo referência aí a Gênesis 3, 1 a 6, quando aconteceu a queda na humanidade em pecado. Então, nesse sentido, é importante, ou passa a ser muito importante, o que nós sabemos sobre revelação, inspiração e iluminação. Antes da queda, isso não era necessário, porque o ser humano tinha contato direto com Deus, pessoalmente, assim como nós estamos tendo contato pessoal aqui agora nessa noite. Não era necessária revelação, não era necessária fé. E a lei cerimonial, assim como as festas religiosas, elas desempenham um papel muito importante em todo o período do Antigo Testamento. Elas sustentam o povo de Deus em toda essa história. Aí nós encontramos a figura lá em Apocalipse capítulo 12, da mulher vestida de sol, e embaixo dos pés dela está a lua. Então essa lua é uma representação da lei cerimonial. Então a lei cerimonial era o que era entendido como sendo o sacrifício de Cristo, todos os outros sacrifícios e as festas também que apontavam para Cristo como alguém que viria no futuro. Então, o sacrifício e a morte substitutos de Cristo, nesse sentido, eles são muito importantes. Já no Novo Testamento, tudo isso aí é claríssimo, é aberto. Cristo na cruz, o batismo, como aparece aqui. Então, atualmente, afirma-se que a ressurreição de Jesus, ela transmitiu a solenidade do sábado para o domingo. Mas não é isso que acontece. Se nós quisermos comemorar a ressurreição de Cristo, não é observando o domingo, mas é tomando a decisão de aceitar Cristo como Salvador e sendo batizado. E quando uma pessoa é batizada, ela morre e ressuscita com Cristo. Em outras palavras, ela passa a viver uma nova vida. É através do batismo, então, que a ressurreição de Jesus é relembrada. Então, nós temos aí os textos de Romanos 6, versos 3 e 4, e Colossenses 2, 8 a 15. Tudo isso é profecia, queridos. Profecia não é só futuro. Profecia é a mensagem específica. Todo o conteúdo da Bíblia foi transmitido através de profecia.
Revelação, inspiração, iluminação. E aí, nesse sentido que nós diferenciamos o dom profético como dom, aquele que é concedido à igreja, em relação ao ofício profético, o trabalho do profeta. Então, o dom de profecia, em primeiro lugar, era necessário para pregar o evangelho às nações, proporcionando iluminação. É através do dom de profecia que o sacrifício de Cristo era anunciado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento está sob a forma do evangelho. A morte de Cristo, o batismo e etc. Tudo isso é o dom de profecia. Então, nesse sentido, todas as crenças, todas as doutrinas que vêm a partir da palavra de Deus foram dadas pelo mesmo método. Então, nesse sentido, isso se diferencia do ofício profético. Então, entre nós, atualmente, nós não temos um profeta. Um profeta que vive exclusivamente para isso, o tempo todo. Então, Ellen White foi chamada por Deus para o ofício profético, 24 horas por dia. E quando nós lemos os seus escritos, nós percebemos que era assim mesmo. Tinha algumas noites que ela empenhava-se para escrever. Porque daí, logo que amanhecesse, ia sair o trem, iria despachar os escritos, as correspondências, que iriam viajar de navio até os Estados Unidos, né, com quem ela esteve na Austrália, né? E as mensagens geralmente chegavam no tempo certo. Então, ela escrevia às vezes de madrugada mesmo. Então, nesse sentido, nós temos que diferenciar o dom de profecia que é dado à igreja de forma geral, no sentido de proclamar o evangelho. Então, quando nós saímos das ruas, quando nós ministramos estudos bíblicos, isso é dom de profecia. É um fragmento desse dom, no sentido de proclamar, de apresentar, de ajudar uma pessoa a entender. Então, quando nós abrimos a Bíblia com as pessoas e explicamos para ela o sentido do Evangelho, isso é dom de profecia, queridos. Mas não é o ofício profético de receber uma revelação por meio de inspiração. O que nós trabalhamos aqui hoje é com iluminação. Com iluminação. Quando uma pessoa prega do púlpito ou publicamente na rua, não é inspiração, é iluminação. Porque a partir do momento que nós lidamos com inspiração, nós estamos falando de conteúdo inspirado, que seria acrescentado à Bíblia, por exemplo. Então, quando o profeta do Antigo e do Novo Testamento, ele era inspirado, ele escrevia, ou aquilo que ele falava ia para a Bíblia, para as Escrituras. Então, nesse sentido, Ellen White é uma profeta extra ou não canônica. Então, ela foi inspirada da mesma forma que todos os profetas, mas seus escritos não fazem parte e não complementam a Bíblia. Então, existe uma diferença entre o dom espiritual, dom de profecia, que é concedido à igreja de forma geral, para que essa vá ao mundo e proclame o evangelho, em relação ao ofício profético, de uma pessoa que é chamada especialmente com Deus e recebe dele revelações, ou seja, ela é inspirada. Então, existe diferença entre as duas coisas. Então, por exemplo, lá em Apocalipse 12, verso 17, e também no capítulo 19, verso 10, quando João fala que lá do remanescente, o remanescente do capítulo 12, verso 17, e guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, certo? Aí quando nós vamos para o capítulo 19, verso 10, ele apresenta a mesma informação, acrescentando um detalhe a mais.
O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, esses dois textos, eles fazem uma referência indireta ao ministério profético de Ellen White. É óbvio que ela não é identificada ali, mas o que o texto está querendo dizer é que entre o remanescente do tempo do fim, ou seja, a partir de 1798, surgiria um profeta entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, Ellen White não precisava ser identificada por nome por João. Até porque, se vocês voltarem à história, Deus havia chamado outros dois antes dela. Então, o que fica claro aqui nesses dois textos do Apocalipse é: Deus iria chamar um profeta entre os remanescentes a partir de 1798. Historicamente falando, é Ellen White. Então, nesse sentido, então, nós precisamos fazer essa diferença aí. Então, enquanto os profetas estão mais relacionados com revelação e inspiração, os demais membros da igreja estão mais ligados à iluminação. Esclarecer as pessoas a respeito daquilo que já havia sido apresentado anteriormente. Já foi revelado. Então, a relação entre o profeta e a respectiva divindade por ele representada é especialmente significativa no que diz respeito às Sagradas Escrituras, visto que profecia bíblica está por sua origem vinculada a Deus, então partilha por isso da natureza de Deus. Então, dessa maneira aí, nós temos essa relação, profeta e Deus, e depois o profeta e as demais pessoas. Então, é apropriado afirmar, sem dúvidas, que muito mais do que uma visão das coisas com perspectivas humanas, a profecia bíblica nos oferece um olhar profético, nos convida a ver o que vem à frente com o olhar de Deus. Então, é importante atentarmos, entendermos o que é a literatura profética da Bíblia e fixar os olhos na revelação de um ser que vê simultaneamente o futuro de toda a criação, animada, assim como inanimada, infinitamente melhor do que toda criação inteligente reunida. E para que serve tudo isso? Justamente para a salvação da humanidade. Então, profecia não é só saber antecipadamente o que vai acontecer no futuro, mas sim o conteúdo relacionado ao que se refere à salvação da humanidade. Apresentar uma mensagem específica sobre Cristo, porque Deus deseja salvar toda a humanidade. Esse é o objetivo principal da profecia. Semana que vem, então, veremos do que se trata aí os dois tipos de profecia que temos na palavra de Deus. Quero convidar, então, vocês para nós orarmos. Em seguida, estaremos nos despedindo aqui. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós temos a profecia não para satisfazermos a nossa curiosidade, mas principalmente para apresentarmos Cristo à humanidade. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana e que aquilo que foi transmitido por revelação aos profetas desde a antiguidade possa nos ajudar em nosso crescimento pessoal e também como igreja. Fica conosco, abençoe a cada uma das famílias desta igreja. Eu peço em nome de Jesus. Amém.